mais um Backstage começando e dessa vez com mais uma história de todas inspiradoras e fortes e poderosas, de uma pessoa que tem trilhado uma jornada de transformação, de inovação e de posicionamento no empreendedorismo, na tecnologia, inovação e com certeza no âmbito digital. Vou dar as boas-vindas aqui ao Felipe Santos. Nos conhecemos recentemente, seja bem-vindo e obrigado. É uma honra te receber aqui, é uma alegria te receber aqui para o papo que nós vamos ter, né, e vamos compartilhar com todos. Obrigado, Marcelo, pessoal do Backstage, todo mundo que está acompanhando, equipe fantástica, um projeto maravilhoso, feliz de poder fazer parte. Obrigado. Tamo junto. Quero falar um pouco, você me mandou aqui, né, um pouco do seu resumo, né? Então tem bastante coisas suas aqui que são interessantes para a gente poder falar. A ideia desse podcast é a gente dividir em 4 partes para facilitar, para ser um consumo gostoso e de aprendizado, né, para todos aqueles que vão consumir. Então a gente vai passar em 4 partes aqui a nossa conversa. Primeira parte um assunto, segunda parte outro, e aí a gente tem liberdade para poder falar o que vier em nossos corações e nossas mentes. Você trabalha com futurismo, agilidade, startups, inovação, Web 3.0 e mundo 5.0. Bom, futurismo talvez as pessoas não tenham muita noção. Futuring, né? Sim. Agilidade e startups, talvez as pessoas estejam mais familiarizadas. Inovação também, mesmo ainda não tendo um conceito muito claro na cabeça de todos também. E os outros 2 termos que eu gosto muito, Web 3.0 e Mundo 5.0. Né? As pessoas não entendem muito o que é Web 3.0 e Mundo 5.0. Fala brevemente o que é Web 3.0 e Mundo 5.0. Boa. Temas importantes numa abordagem breve. A internet ela tem ondas. Já existiu um mundo sem internet, né? Na década de 90, a gente viu a primeira onda, que hoje a gente chamaria de Web 1, a época do www. Existe uma internet além disso, né? A gente converge para sites e estruturas que estão hospedadas aí. A Web 2 veio com o advento ali do Wikipedia, a gente podendo não só receber conteúdo, mas subir conteúdo, né? Daí também vem os blogs, as redes sociais, a facilidade de criar sites. Essa é a Web 2, mais participativa do usuário gerando conteúdo e não só passivamente consumindo. A Web 3, que ainda está se formando, tem uma estrutura de segurança de dados, protagonismo e propriedade de monetização mais exclusivas por conta de elementos como blockchain, os criptoativos, a inteligência artificial e cada vez mais poder na mão do usuário. Então são 3 ondas da história da internet que são bem distintas até se tornarem comuns. O usuário comum não pensa se ele está na Web 1, 2 ou 3, ele simplesmente usa. Mas olhando mais profundamente, a gente entende esses 3 movimentos. Já o mundo 5.0 está muito ancorado, Marcelo, nas revoluções industriais da sociedade, que tem a ver com o trabalho, né? Então o trabalho lá na história antiga era braçal. A agricultura, a pecuária, né? Foi a revolução agrícola que aconteceu depois da época que o ser humano vivia de caça e pesca. Tanto que, quando Jesus conta parábolas, ele usa elementos da agricultura, que era a revolução do trabalho de seu tempo. Aí, no século XVIII, vinha a primeira revolução industrial, por conta da questão da máquina a vapor, e aí o que se fazia com força humana, agora tem máquina para isso. Isso vai gerando indústria, fabricação, transporte, com mais facilidade, isso também puxa empregos para isso. Segunda Revolução Industrial, século XIX, por conta da eletricidade, isso facilitou muita coisa também, né? Urbanização, máquinas e assim por diante. A Terceira Revolução Industrial, século XX, mais ali na automação, com computação offline dentro das fábricas, gerando itens idênticos, que a gente diferencia hoje pelo código de barra, né? E isso também mudou, estudo, trabalho, profissão, consumo, facilidades para a humanidade. A quarta revolução industrial tem o auge identificado mais ou menos em 2015, 2016, por conta da era digital. E a gente vê isso protagonizado por smartphone, mídias sociais, aplicativos, essa onda de geração de conteúdo do usuário, né? Essa é a era digital em que vivemos, a quarta revolução industrial. Com a pandemia, houve uma adesão digital obrigatória muito forte. Dizem que em 3 meses a sociedade avançou 10 anos em alguns usos. Videochamada, assinatura de contrato digital, um monte de coisa que a gente precisou, né?
E a quinta revolução industrial, que viria em torno de 2030, é esperada para 2025, por conta dessa alta demanda pandêmica e pós-pandêmica. E a gente precisa correr para lá, através aí de liderança, aprendizado de novas habilidades, novos modelos de negócio. Então, esse é o mundo 5.0, a partir da indústria 5.0, tanto que nas Olimpíadas do Japão, os Jogos Olímpicos de Verão, um dos principais temas abordados era Sociedade 5.0. Uhum. Os eventos em Dubai, como a COP28, entre outros, Sociedade 5.0. Então, esse tema 5.0 vai sendo muito falado. E acho que um bônus que a gente podia refletir também é o marketing, né? Uhum. Que ele tem ondas, de acordo com o Philip Kotler, o marketing 1.0, 2.0, 3, 4, e hoje a gente está vendo também os primeiros momentos e movimentos do marketing 5.0. Identificar essas transições é importante para todo mundo, em todos os segmentos, a gente só tem a ganhar com isso. Sim, total. Em negócios, na igreja, você como cidadão, total, qualquer lugar. Tudo. Muito bom. E a gente está agora entrando numa virada da Web 3.0 que vai mexer muito com, principalmente, o tráfego pago, né? É verdade. A gente vai ter agora o corte dos cookies, né? Exato. Ou melhor, do retargeting, né? Não é do cookie, first cookie, né? O Google está cortando os cookies de terceiros, né? Third party cookies que eles chamam. E isso para a remarketing, lookalike, para poder pegar perfis de leads mais profundos, como o marketing digital estava acostumado, vai mudar. Então, acho que a diferenciação de conteúdo, branding, collab, comunidade, tudo isso vai ficar ainda mais importante. Né? Total. Quem tiver inteligência, estratégia e conteúdo, de fato, vai se diferenciar. Exato, é verdade. Não vai ter como mais ser apelativo, né? Foi uma onda que passou, né? Muita gente aproveitou e bastante. Muito bom. Bom, nosso primeiro papo, então, vamos já entrar na história do empreendedorismo, né? Mas não só no empreendedorismo como negócio no geral, mas empreendedorismo com a ideia do empreender. Sim. Porque a gente entende que você tem o intraempreendedorismo, né? O cara que tem a sua jornada ali, o profissional que tem a sua jornada dentro de uma empresa e empreende dentro dessa empresa, né? Esse é o intraempreendedorismo, ou seja, ele entende características de empreendedorismo e ele coloca isso em prática na sua jornada profissional, assim como a gente tem o próprio empreendedor que assume o negócio, né, desenvolve projetos e times e assume riscos que são difíceis, né? E a gente tem o empreendedorismo talvez na vida prática, social, real ali, né? Porque se parar para pensar, a mamãe de casa também empreende, né? Fazer uma gestão do tempo de casa, das roupas, enfim, de todas as coisas que acontecem, né, no modelo mais tradicional e pegando no modelo mais desenvolvido, né, a mulher que trabalha e também cuida da casa, ou o homem que trabalha e cuida da casa. Todo ser humano por si só precisa empreender a sua história, né? Sim. Eu gosto muito de falar isso, né, empreender a sua história. Legal. E para você, qual é a maior dificuldade dessa percepção e conceito de empreendedorismo dentro disso que eu falei, principalmente na vida do cidadão, do dia a dia ali, tanto o cristão como o não cristão? Boa. Talvez o primeiro desafio seja o de exemplos tangíveis, exemplos que a gente possa se aproximar, aprender e fazer parecido, né? O empreendedorismo, ele já é notado primeiramente na Bíblia, né? Quando Lucas, que era médico, escreve o livro de Atos, ele não omite as profissões das pessoas. Priscila e Áquila, Lídia, Simão, Paulo e assim por diante. Então, o MVP, ali a primeira versão da igreja, tinha não somente vocação eclesiástica, pastores, apóstolos, profetas, evangelísticas, mestres, mas também pessoas empreendedoras, que num cenário de incerteza com o Império Romano era muito importante. E isso tem semelhanças com o nosso dia a dia hoje. Então, eu acho que na igreja de Atos tinha essa forma de acessar, até para sobreviver, empreendedores com empreendedores. E isso também abençoou o reino, a igreja, em cenários de dificuldade. No Brasil, quando a gente fala de empreendedorismo, talvez muitas pessoas pensem no arquétipo do empresário, né? Só que ser empresário, se você for no significado mesmo, é ser dono de uma empresa. É possível que um empresário não seja empreendedor, seja o representante do CNPJ, mas não tem essa capacidade de multiplicar oportunidades, recursos, pessoas e assim por diante, né?
Já o empreendedor pode não ser um empresário, são instâncias diferentes. A pessoa pode ser uma empreendedora dentro de uma empresa, né, tendo ali uma autonomia de cargo, equipe e atuação como um todo. Uma empreendedora social, talvez, né, de repente com uma ONG, um projeto de filantropia, terceiro setor e assim por diante. Então, nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor, mas é possível ser os dois, inclusive para alguns é o ideal, né? Você ser responsável legal por uma empresa, formalmente, micro, pequena, média, ou uma startup, uma empresa que está na bolsa, uma empresa que recebe aporte, tudo isso é bênção e existe, né? Mas o empreender, ele vem fora do cargo, vem como um ofício, uma habilidade que a gente percebe lá nos primórdios do cristianismo. A gente vê em lugares muito ricos, em lugares muito pobres, com necessidades econômicas e sociais. E eu vejo que existe o empreendedorismo para alguns de sobrevivência. É aquela pessoa que não tem escolha. Ela precisa garantir, de repente, algo para de noite, para amanhã, né? Outros empreendem com um pouco mais de planejamento. Talvez tenha ali uma rescisão do trabalho, tem as economias de uma família, que não tem nada de errado nisso. Se a família trabalhou, conquistou para poder impulsionar a próxima geração, está ótimo, né? Ou através de mecanismos de subsídio, né, investimento. Isso pode acontecer também um empreendedorismo um pouco mais planejado. Qual que é a crise? Eu vejo que pessoas que querem empreender têm um inimigo, o conforto, daquilo que já está rodando. De repente um trabalho CLT, ou uma ajuda de custo, uma bolsa. E aí a pessoa tenta empreender na hora mais desesperadora, que eu costumo dizer que é como se fosse pegar uma faca caindo, né? Uhum. Que é naquela pressão e ela acaba cedendo para a primeira oportunidade, mesmo que seja para voltar para um trabalho contratado novamente, né? Então, acho que esse empreendedorismo mais antecipado, programado, com um senso de urgência pessoal, gera algo legal. Uma forma de resumir isso que eu encontrei, eu criei um ciclo de 5 etapas, que eu chamo de ciclos de reinvenção pessoal. O primeiro ciclo é o operacional. É o trabalho chão de fábrica, que alguns chamam. Uhum. É a gente trabalhar ali, de repente, com vendas, atendimento, uma recepção, limpeza, algo mais braçal, até pensando nas revoluções industriais, né? Então, operacional é o primeiro ciclo. Segundo, executivo. É quando a gente desenvolve um pouco mais de habilidade, confiança, autonomia, e a gente tem a capacidade de liderar pessoas, turnos, áreas, orçamentos, né? Tem a ver com a partir da primeira liderança. Esse é o ciclo executivo. O segundo. Terceiro, é o ciclo empreendedor, justamente na raiz da sua pergunta, né? Porque uma pessoa executiva, ela pode ser muito bem remunerada, mas ela ainda precisa comparecer no trabalho para ganhar o dinheiro. Ela troca hora por remuneração. Já o empreendedor é uma pessoa que é remunerada pelo modelo de negócio. Então, talvez uma pessoa que está trabalhando com consultoria, uma pessoa autônoma, ela tem uma dúvida se está empreendendo ou não. E a pergunta crucial para isso é: o empreendedor é uma pessoa que seu modelo de negócio a remunera. Ela pode, de repente, ficar alguns dias fora, ela pode dar a prioridade para um outro projeto. É o que o autor Roberto Kiyosaki diz, né? Que se uma pessoa não pode ficar longe da empresa, ela não tem uma empresa, ela tem um emprego. Então, é esse modelo de negócio com pessoas, orçamento, cronograma, que roda e a pessoa pode se dar o luxo de estar fora por um tempo, né? Esse é o terceiro, ciclo empreendedor. O quarto é o ciclo equity, está sendo mais falado recentemente. Esse lance a gente construir patrimônio a partir de investimentos, participação societária, frações menores agora com crowdfunding e outros mecanismos e instrumentos, né? Então, o ciclo equity é muito importante, pouco praticado num país como o Brasil, infelizmente. Uhum. Essa cultura está mudando, até com os dados mais recentes da Bolsa de Valores, né, que é um dos caminhos. E o quinto é o ciclo legado, que é justamente esse pensamento de não ter medo de ter sucessores. Ao contrário, eu quero gerar sucessores. E normalmente uma pessoa no ciclo legado, ela não tem mais adrenalina em entrar dinheiro na conta. Isso já virou algo extremamente consolidado. O que ela vai fazer agora? Ela vai fazer o dinheiro sair da conta estrategicamente, para viabilizar, para impulsionar, para abençoar, para custear, para pavimentar oportunidades para outros. Então, esse pessoal do ciclo legado está preocupado em deixar a sua biografia, deixar, de repente, uma instituição solidária, possibilitar faculdades para outras pessoas. E eu vejo uma referência bíblica para cada um desses ciclos, inclusive é o tema do meu primeiro livro que eu estou escrevendo, né? Então, esse olhar dos ciclos ajuda a pessoa a se situar. De repente, ela quer empreender, mas lá no ciclo operacional, ela não teve casca
para passar por um momento mais difícil, salário baixo, profissão indesejada, ou no ciclo executivo ela deixa a bola cair, não consegue ter ali constância, repertório, gestão para liderar, né? E isso vai fazer falta na hora de empreender. Nem todo mundo tem essas oportunidades, né, e essa exposição, mas equacionou e acalmou muito ter essa percepção desses 5 estágios para mim e para pessoas que eu tenho ajudado, no ambiente de igreja, no ambiente do mercado também. Muito bom, muito bom. Você é bem didático. Ah, legal. Obrigado. A minha cabeça é metódica, né? Então eu gosto também, pelo fato da educação, então Sim. foi uma aula. Quem pegou isso aqui foi uma aula. Legal, né? bom, fico feliz. E entender de fato esses processos, né, no geral, e essas características facilitam muito a nossa vida no geral para se desenvolver, né? Porque quer queira ou não, o empreendedor ele não só busca resolver problema, como ele também é um multiplicador de soluções, Exato. né? E aí nisso você acaba transbordando, né? Você passa por esses estágios e enfim, encontra-se independência, né? De fato. Sim, é verdade. Empreendimento é um desafio, né? Sim. Porque indo agora para o aspecto de vida pessoal, né? Aí a gente fala muito de vida profissional no geral. Quando a gente fala de empreender a própria história, Sim. a gente se olha não como um negócio, mas como um projeto, vai? E eu lembro que eu estou no meu 7º negócio e os meus 4 primeiros deram errado. Uau, sim. E eu lembro que quando eu comecei a destacar de fato, foi no meu 5º negócio, 2014, e algumas chaves, algumas mudanças, alguns drives, alguma mentalidade nova teve que acontecer ali, porque eu estava inconformado por dar errado. Eu fiquei na negativa da vida, né? Não dar certo é muito ruim, não dar solução é muito ruim, não gerar frutos é algo que vai corroendo o ser humano. E não era só em negócio, porque eu dedicava minha vida a negócio, trabalhava, cansado, chegava em casa e chegou uma hora que eu entendi que empreender para fora só iria dar certo se eu tivesse que empreender para dentro. Porque quem consegue de fato empreender para fora com qualidade e resultado de fato é quem já encontrou resultado e qualidade para si próprio. É uma pessoa que está cuidando da saúde no geral, saúde física, mental, emocional, né, espiritual. É uma pessoa que tem práticas segundo a sua fé, no caso nós cristãos, ora, jejua, lê a palavra. Que tem leitura, que busca educação, que busca formação, qualificação, que busca uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, para se entender, se desenvolver. É aquele que aceita o conselho do pastor, do seu líder, né, para poder te trazer maturidade. Nessa virada da minha vida ali, eu entendi que eu precisava olhar para dentro e parar de ficar olhando para fora. Só que o olhar para dentro entendendo que não era me buscando, era me entendendo no Senhor. Sim. Então, quais eram as dores e os traumas e o que a palavra tinha que fazer em mim. E aí muita coisa aconteceu, porque Cristo tinha que governar em vários lugares que eu achava que tinha controle, que isso é um dos problemas do empreendedor, achar que tem controle e domínio sobre as coisas. Sim. Nós temos a gestão em nossas mãos e não o controle em nossas mãos. E aí eu comecei a me desenvolver, me empreender. Por isso que eu brinco com essa história de empreender a sua vida. E aí eu comecei de fato a me empreender. Eu estava pesando quase 120 quilos, não tinha uma rotina saudável, não lia, não fazia nada. Eu só tentava dar certo. Só que sem entender quais métodos eu podia usar, ou quais métodos eu podia aprimorar usando outros métodos como base, qual rotina era melhor para mim, sem entender nada. E aí eu comecei a ler. Em 2 anos eu li 100 livros. Uau. Só que eu comecei devagar. Em 2 anos eu estava na academia, já tinha perdido 14 quilos. Cheguei a perder quase 18 quilos. E a vida começou a de fato ser empreendida. E aí que entra o desafio, né, para nós como cristãos, principalmente, ter uma vida gerida com inteligência, com saúde, né, de maneira
organizada e equilibrada. E a maioria das pessoas não consegue empreender a sua história. E empreender, mais uma vez, não é ter domínio sobre a própria história, ter controle. Até porque nós entendemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mas é o fato de gerir a sua própria história. Ter ali uma manifestação de estou cuidando. Indo para esse lado, de fato, da vida pessoal. Você colocou 5 etapas aí para o empreendedor que tem um negócio. Sim. E se a gente pudesse colocar etapas para quem tá precisando empreender a sua história? Boa. A etapa dentro da etapa, né? Uma coisa que eu vejo, o empreendedorismo se manifesta no início da vida de uma pessoa, assim como a tal da criatividade, né? Existe um provérbio popular que diz que nós nascemos extraordinários e morremos comuns. Por quê? A criança ela não tem vergonha, né, de propor, perguntar, imaginar, viajar, né? E com 6 anos de idade, eu nunca fui muito bom de empinar pipa, mas eu comecei na época, início do Plano Real, a construir pipas, né? Cortava o bambu, comprava o papel de pipa, e era super legal porque a nota do real era novidade no Brasil, né? Então todo mundo ficava olhando, olha, né, aprendendo cada uma das notas, as moedas também. E eu comecei a vender pipas. Na época morávamos eu e minha mãe somente, e muitas crianças, adolescentes, jovens começaram a bater no nosso portão para comprar pipa, não fiz propaganda nem nada. E vinham pessoas de regiões que a gente nem conhecia, e em horários que a gente não podia imaginar também. Então ali um filho com uma mãe solteira, né, uma situação ali sem o pai por perto e tal, gerou esse desafio da segurança, essa vulnerabilidade. E a minha mãe pediu que eu parasse. Por quê? A gente batendo no portão toda hora ali, vai saber alguém mal intencionado, e não tinha transação digital na época, era passar o dinheiro por um recortezinho no portão, né? Ela pediu que eu parasse. Não fiquei ofendido nem nada, ok, parei. E depois de muitos anos eu lembrei dessa experiência. Só que eu fui voltar para o mundo do empreendedorismo, isso aí foi com 6 anos. Eu fui voltar para o mundo do empreendedorismo depois dos 30. Então essa frase, nós nascemos extraordinários e morremos comuns, é quando a gente se conforma a estruturas da educação, da sociedade, das carreiras mais óbvias, ou de uma situação familiar passageira, porque aquela situação para nós passou, daria para ter continuado. Só que a gente está mais acostumado a conduzir as crianças, a nova geração, para o trilho existente da sociedade, ao invés de criar uma trilha personalizada, ainda que ela não pareça ser tão aprovada pela sociedade. Em 1968, um pesquisador teve uma encomenda da NASA para montar um assessment, um teste de avaliação, para encontrar genialidade nas pessoas, né? E fazendo isso com crianças de até 5 anos, ele encontrava 98% de genialidade nessas crianças. Foi acompanhando milhares de pessoas, né, que fizeram esse assessment. Perto da adolescência, o índice caía para menos de 15%. Depois dos 30 anos de idade, o índice caía para menos de 10%, em alguns casos 2%. Então como pode? As mesmas pessoas que antes dos 5 anos testaram para 98% gênios, agora 2% daquele contingente apenas continua acusando, né, identificando ali genialidade nos mesmos testes, né, ou com as mesmas finalidades. Então a grande questão não é a gente inserir criatividade, empreendedorismo, genialidade, mas muito mais a gente estimular desde o início e desembalar essa identidade que Deus já plantou, claro, ajudando com mentoria, com novas habilidades, treinamento, não tem problema nenhum desenvolver, mas muito disso já pulsa lá no começo. Aí alguém quer ir para a música, mas a família talvez não está tão disposta a apoiar para isso. Alguém de repente quer ser astronauta, mas que isso, ser astronauta, poucos serão, né? Ou no esporte e assim por diante. E uma coisa também que me chama muito a atenção, as principais habilidades que estão sendo fomentadas e ensinadas aí fora, Estados Unidos deixou essa marca muito forte no mundo, que era o tal do STEM Jobs, né? Que é Science, Technology, Engineering, Mathematics. Então, para os Estados Unidos ser quem em desenvolvimento, inovação, sim, eles priorizaram profissões e formações voltadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Só que hoje essa onda, essa curva, não é mais a disrupção, a decolagem, né? E aí tem um novo termo que se chama STEAM Jobs. A letra A entra no meio disso, de arte. Se for pensar bem, o Steve Jobs não era o gênio da tecnologia na Apple, era o Steve Wozniak.
O Jobs, ele foi chutado da Apple, ele vai para a Pixar, com gênios de storytelling, criatividade, ensinar contação de histórias, né, para crianças, e ele volta para a Apple, ele já não era mais o mesmo. Tem até uma frase do Heráclito de Éfeso que diz que uma mesma pessoa não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez já não será mais a mesma pessoa, nem o mesmo rio. Então o Jobs ele volta com um olhar não mais de tecnologia, entrega tecnologia para outro. É um olhar de design, diferenciação, de uma narrativa no bom sentido. E na Microsoft a história é parecida. O Bill Gates começou a tecnologia, mas o Paul Allen tocou isso. Está lá no documentário série, né? É o Código Bill Gates, Netflix. Que é muito bom, por sinal. Muito bom, né? E o Bill ele focou mais na questão empreendedora, na questão de outras compras, né? A gente não lembra, mas a Microsoft comprou Skype, LinkedIn, OpenAI mais recentemente, Activision Blizzard nos games, muita coisa legal, né? Então ele começou com a tecnologia, mas a jornada dele pivotou para um outro caminho mais comercial, mais inquieto, mais de portfólio, né? Então acho que hoje a pessoa sofrendo porque ainda existe aquele mito de empreendedor é algo que você nasce sendo. E não é. Talvez alguém tenha nascido numa família que empreende com tecido, com construção civil, mas isso é meramente uma afinidade de segmento que aquela família herdou. Agora, o empreendedorismo é habilidade. Alguns podem ter essa facilidade, ganhou asas, mas no começo. Outros não. Você vai para um caminho de, talvez, exatas, de correr para uma escola técnica. E eu vejo que muita gente viveu uma corrida para entrar no mercado logo. Entrar com 17, 18, no máximo 19, ou na faculdade, né? Só que entram e ficam perdidas depois. Então, uma vez numa escola, me perguntaram, no encontro que todos estavam vindo, Felipe, se você tivesse 18 anos, que escolhas você faria sobre carreira, né? Eu falei, olha, acho que o grande conceito por trás disso é, pais, não preparem seus filhos para um mundo que já passou. Às vezes o pai desfrutou de uma oportunidade, de um tipo de mundo, está tentando lançar o filho para aquilo, mas o mundo já mudou. Então a gente precisa lançar as pessoas da nossa influência e as novas gerações para o mundo que se tornará. Tem até uma frase do maior jogador de hóquei no gelo da história, o Wayne Gretzky. O Steve Jobs cita essa frase no lançamento do primeiro iPhone, lá em 2007. Muitos correm para onde a bola está, eu corro para onde ela estará. Ou o disco ali no hóquei, né? Então é muito isso, sabe? Essa habilidade da gente correr para onde a bola tá, que é fazer o dia a dia, o arroz e feijão, né? Apagar o incêndio do cotidiano, mas também de saber correr para onde a bola estará, observando aí tendências, habilidades, assuntos, e é impressionante. Eu e você com certeza temos muitas histórias para contar nesse sentido. Gente de perto que se reinventou em temas que você nem imaginava. Uma pessoa que trabalhava na linha de produção, daqui a pouco ela vai para fotografia, né? Ou até faz uma faculdade sobre isso, ou não. Uma pessoa que de repente está atuando no comércio, no varejo, ela vai para, de repente, programação, ou ela está trabalhando com startups. Então, tem gente que tem uma trilha um pouco mais previsível. E as pessoas não devem se envergonhar disso, né? Sim, sim. Mas tem gente que a mudança é tão forte que Deus proporciona, né? Recortes de experiências tão diversificadas, mas lá na frente esse é o diferencial da pessoa. Ela juntou um remix profissional, costumo chamar assim, né? Que é o que faz dela tão diferenciada para agregar para a sociedade. Então acho que isso também tem que ser levado em consideração. Ao empreender, qual é o seu remix profissional que já começou e que nunca vai terminar? Isso é fantástico, é personalizado da sua história para uma entrega única. O que me fascina de tudo o que você falou é a palavra inconformado. Legal. Porque você contou dados que são impressionantes. Um estudo apontando a genialidade nas crianças em 98% delas, na amostragem, e lá na frente, depois dos 30 anos, chegando a 2%. O que faz o ser humano, na realidade, parar de ser um gênio ou parar de colocar o seu potencial para fora é porque ele se tornou mais um comum, mais um normal. Ele se conformou com a realidade que lhe foi colocada. E ele não continuou sendo um inconformado. Sim. Até porque o inconformado é curioso, é proativo, e são características básicas de um empreendedor ou um intraempreendedor. Então, de fato, a gente tem nessa parte da nossa conversa, nesse recorte da nossa conversa, um conselho crucial que talvez a gente já encontrou em essência e vive em parte, e que muitos querem chegar nesse lugar e precisam chegar nesse lugar, é parar de ser um conformado. Exato. Parar de ser um conformado de fato. A gente estava conversando no backstage
com algumas pessoas, sobre pessoas que a gente tem muito carinho e ama, né? E, cara, muitas pessoas que nós conhecemos no âmbito das nossas comunidades e igrejas são preguiçosas. E Provérbios é muito claro em relação à preguiça, né? A Bíblia, no geral, é muito clara, mas Provérbios é muito duro e direto. E aí a gente estava conversando sobre as atitudes, as características de um preguiçoso. Porque o preguiçoso dorme muito. Ele procrastina muito. Sim. Né? E são vícios que não somente a alma, mas a sua conduta de espírito tá existindo, tendo naquele momento. E o conformado, ele necessariamente é um preguiçoso. Sim. E mesmo que não seja em grande proporção, mas em menor proporção, ele é um preguiçoso, porque o conformado, ele olha para algo, por mais que incomode, ele fala, eu vou fazer o quê? Não vai mudar, o sistema é muito bruto, o sistema é muito difícil, né? E nessa história que eu lembrei, e nessa ideia, eu lembro do começo até aqui dessa volta do Positivamente, eu estava contando um pouco para você também no backstage. Uma das coisas que eu não contei para você, e que eu contei para poucas pessoas, é que eu lembro que quando eu tomei a decisão de vender a minha sociedade, minha parte da sociedade, e comprar o Positivamente para continuar com esse projeto, com esse propósito, eu sabia que eu ia precisar de muita força, muita energia, muito vigor, por N fatores. Vários contextos que a gente sabe de dificuldade que todo empreendedor tem. E eu orei ao Senhor e falei, Pai, me dá energia. Eu só peço uma coisa, me dá energia, me revigora todos os dias, para que eu possa conseguir executar, ser aquilo que eu preciso ser neste propósito. O conformado, ele mal vai conseguir orar porque ele sabe que ele vai precisar dessa energia. Ele vai ter que empreender, ele vai ter que trazer resultado, ele vai ter que trazer solução, ele vai ter que executar. Vamos executar para quem? Para que alguém vai executar. Alguém vai fazer. Né? Legal.